noite, um salve a todos que já estão por aí. Eu sou a professora Thaís Batista, professora de língua portuguesa. É um prazer estar na companhia de vocês. Peço antemão aqui desculpas a vocês pelo atraso. O atraso foi em decorrência do computador, que estava aqui, sofrendo uma batalha espiritual, porque começou a atualizar exatamente minutos antes da live. Todo castigo é pouco. Então, por isso a gente entrou um pouquinho atrasado, tá bom, pessoal? Vou dar uma olhada aqui para ver quem já está me acompanhando. Quero saber de onde você é. Se você está por aí, me diz de onde você é. É importante que você me diga. E se você vai fazer o concurso do INSS. Belezinha? Vamos lá, pessoal. No último concurso do INSS, nós não tivemos redação. É importante que você saiba isso, porque tá esse burburinho, essa confusão que está gerando aí muita dor de cabeça. Mas existe a possibilidade de haver sim redação. E você deve se preparar. Por quê? Porque redação não se aprende de um dia para o outro. Redação não se aprende da noite para o dia. Redação é técnica e exercício. Portanto, você precisa aprender essas técnicas, porque se você não aprender, obviamente, você não vai alcançar uma nota excepcional. Hoje nós não precisamos de notas medianas para passar em concurso. Engana-se quem quer uma média. Esquece, você não passa em concurso com nota mediana. Para alcançar a classificação com um concurso em que há redação, a sua nota deve estar no topo. E isso é possível? Sim, se você treinar, se você exercitar. Boa noite, Moura. Folha dirigida, que concursos? Galerinha toda do que concursos da Folha Dirigida, um beijo grande para vocês, que nos abrem sempre nos abrem, né, a oportunidade de estar aqui para poder falar de língua portuguesa, para poder falar de redação. E eu fico extremamente honrada por isso. Muito obrigada. Galera, tô olhando aqui para baixo, mas eu não sou louca não, tá? É porque eu fico conectada o tempo todo, observando quem tá falando comigo, se há dúvida, se não há dúvida. Isso aqui é uma aula. Eu estou aqui para fazer uma aula. Portanto, se você tiver dúvida, qualquer dúvida, envie para que eu possa ajudar a saná-la. Belezinha? Vamos para o nosso quadro interativo. Vou colocar o quadro interativo aqui na tela para a gente conversar um pouco sobre esse conteúdo. Hoje, como eu já disse a vocês, nós vamos falar de redação. Primeira coisa que você precisa saber é o que é tipologia textual. Thaís, por que eu preciso saber tipologia textual? Fato importante que você precisa ter em mente é que na construção de uma redação para concursos públicos, você utiliza da dissertação argumentativa. Normalmente, para concursos públicos, se exige a dissertação argumentativa. Se você tem dificuldade com interpretação de texto, com tipologia e com gênero, fique por aqui também, porque a aula de redação conversa muito com a aula de interpretação de texto. Por quê, Thaís? Porque eu não vou falar só da dissertação. Para você saber fazer uma dissertação, você precisa saber que ela é diferente de uma narração, que ela é diferente de um texto descritivo,
de um texto injuntivo, instrucional, prescritivo. Então, antes de falar da dissertação em si, nós vamos traçar aí e definir o que é tipologia textual, o que é gênero textual. Depois disso, nós vamos falar de cada tipologia para que você não tenha dúvida na hora de elaborar o seu texto. Por isso, se você vai fazer concurso público, é importante que você fique por aqui. Por quê? Na aula de redação, você vai ter uma aula de interpretação de textos também, o que é muito importante. Belezinha, pessoal? Sem mais delongas, quadro interativo na tela. Vamos começar a brincadeira. O que é a tipologia textual? A tipologia textual, pessoal, trabalha com a parte da estrutura do texto. É a parte mecânica do texto. Quando eu digo que é a parte mecânica, é simplesmente porque nós temos na construção de uma estrutura textual uma construção fixa. Exemplo, um texto narrativo. Como você sabe que o texto é narrativo? Pelas características. Você sabe que ele possui o quê? Ele possui personagem, ele possui enredo, ele possui clímax, ele possui tempo, ele possui espaço. Você tem ali toda uma construção fixa. Essas construções fixas vão encaminhar você para pensar em um texto, certo? Neste caso que eu dei aqui, narrativo. Então, você já sabe que isso é uma estrutura fixa. Quando se trata de uma estrutura fixa, fala-se de tipologia textual. Essa é a diferença da tipologia para o gênero. Vem comigo. Por quê? O gênero textual ele é a necessidade de comunicação do falante. Ele parte dessa necessidade de comunicação do falante. E é a partir dessa necessidade de comunicação do falante que ele se adequa a uma adequação. A necessidade de comunicação do falante. Exemplo, vamos para a brincadeira. Um texto narrativo. Narrativo ou narração é uma tipologia. Na narração você sabe que existe o quê? Uma estrutura fixa. Você tem personagens, você vai ter um enredo, você vai ter um narrador, beleza? Show de bola. Pergunta a você. Vou dar aqui uma situação para que você me entenda, porque vai ficar muito melhor dessa forma. Se eu disser a você que eu tenho de falar para duas pessoas de uma mesma família que um ente querido faleceu, mas eu quero que você pense comigo. Para uma, eu vou ter de falar de uma forma mais formal, porque ela é adulta. É uma pessoa adulta. Agora, para outra, eu vou ter de trabalhar com uma linguagem um pouco mais lúdica, porque ela é uma criança. Eu vou usar a mesma informação? Sim. Mas eu vou usar a mesma forma de comunicação? Sim ou não, pessoal? E aí? Pergunto a vocês. Se eu tiver de dar uma notícia ruim, notícia de um ente querido, esse ente querido partiu, faleceu, eu vou ter de dar essa informação a duas pessoas da família, a mesma informação, a uma criança e a um adulto da família. Eu vou usar a mesma linguagem? O mesmo tipo de comunicação? Não. Eu vou ter de adequar a minha comunicação. Por quê? Porque a criança, ela não vai aceitar de uma boa forma se eu disser fulano morreu, certo? Então você cria o quê? Uma forma lúdica, mais interativa, mais amena, para que aquela criança entenda a informação, certo? Então você teve de adequar a sua comunicação à necessidade daquela ocasião, certo? Essa adequação é o gênero. O gênero se encarrega disso.
dentro de um mesmo tipo de texto, há vários gêneros. Exemplo, agora você vai caminhar comigo para cá. Gênero. Da narração, nós temos, vou puxar a setinha aqui, nós temos a fábula, nós temos o conto, nós podemos ter aqui algumas crônicas, beleza? Observe que dentro de uma narrativa, nós temos 3 gêneros, mínimo, tá? Tô colocando mínimo de 3 gêneros, há muito mais. Observe aqui que a fábula, ela é diferente do conto, que é diferente da crônica. Embora tenham características fixas da narração, nós temos características distintas em relação ao gênero. Exemplo, a fábula ela vai trabalhar com o quê? Normalmente. Ela trabalha ali com animais personificados e traz moral da história, certo? Ela vai trabalhar ali com uma reflexão. O conto ele é mais lúdico, ele traz sempre uma história. Você tem mais personagens humanos, então você tem um outro viés. Observe que todos eles vão trabalhar com as suas características fixas da narração, mas cada um vai seguir um caminho. É como se fôssemos filhos de um mesmo pai ou de uma mesma mãe. Temos o mesmo DNA, somos todos narrativos, mas cada um ali seguiu a um propósito. Isso é o gênero textual. Belezinha? Dando uma olhadinha aqui no nosso chat. Boa noite, Luciana. Boa noite, Vitor. Redação para o concurso do INSS 2022. Vitor, eu falei isso logo no iniciozinho da nossa live. Existe uma possibilidade. Enquanto não sair a banca, enquanto não se houver definida a banca, toda essa construção, a gente ainda não vai saber, a gente ainda não sabe, na verdade, se há redação ou não. Mas existe a possibilidade. Se existe a possibilidade, é bom que você estude. Belezinha? Boa noite, Daiane. Luciana, Thaís, sou do Rio. Não vou fazer prova do INSS, mas quero muito saber das técnicas para fazer uma boa redação. Então fica por aí, porque vem brincadeira legal hoje. Tá bom? Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. O que eu separei para vocês? Eu separei, obviamente, cada característica de tipologias textuais que podem aparecer na sua prova, tá? Então vamos lá. O que é o texto narrativo? O texto narrativo é o texto que narra, que conta uma história. E essa história pode ser fictícia ou não. Fictícia ou não. Envolvendo personagens, enredo, clímax, espaço, tempo e narrador. Beleza? Então, quando você está a contar uma história para alguém da sua vida, essa história, ela é o quê? Uma narração. Quando você conta o que aconteceu com você ontem durante a reunião no seu trabalho, você está fazendo um texto narrativo, beleza? Esse texto narrativo, essa narração, ela prioriza, olha aqui, ó, tempo verbal preferido desse tipo de texto é o passado. Então, ela prioriza o passado. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque eu já vi crônicas, por exemplo, trabalhando com valores futuristas, com noções de futuro. Então, essa noção de futuro pode aparecer para você verbos empregados no futuro e você, não, fica só atento ao verbo. Observe que há muitas características para você só se ater ao tempo verbal, tá? Então, bastante atenção a isso. Coloquei aqui os principais, os tipos predominantes nos gêneros: conto, fábula, depoimento, crônica. Tranquilo? Show de bola. Agora, observe aqui, a raposa e a cegonha.
A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando de minha sopa? Perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Como posso gostar? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Dias depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa, lhe servindo sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. E aí você tem... Peraí, deixa eu puxar aqui. Você tem a raposa falando aqui na construção. Observe, a raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não alcançava. Era o que estava escrito aqui embaixo. Galerinha, presta bastante atenção aqui. Nós temos um texto narrativo. Por que é um texto narrativo? Porque envolve personagens. Quem são os personagens, pessoal? Raposa e cegonha, certo? Nós temos aqui duas personagens. Nós temos um enredo. O enredo aqui, nós temos toda a construção de um jantar. E qual é o clímax desse jantar? É a cegonha não conseguir jantar, não conseguir tomar a sopa, já que a raposa propôs a sopa ali num prato raso. Então, você percebe que existe ali uma discrepância. Embora as duas se sirvam do mesmo prato, há ali uma falta de equidade. Por quê? Porque uma necessita de mais ajuda para tomar aquela sopa. E aí a cegonha paga na mesma moeda quando convida a raposa para, obviamente, tomar sopa com ela. Logo, nós temos aqui um enredo, nós temos o espaço, que é, na construção aí, a casa da raposa, beira da lagoa, que é ali o espaço da cegonha. Então, você tem toda uma estrutura de narração, beleza? Show de bola. E lembrando, isso aqui é uma fábula. Nós temos personagens personificados, certo? Nós temos personagens personificados nessa construção, trazendo moral da história. Tranquilidade no parquinho. Fato importante que você precisa saber sobre a narração é a respeito do narrador. O narrador, ele pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. O narrador personagem é o narrador que participa da história. Além de contar a história a você, ele vai participar como um personagem da história, sendo bem moderninha, tentando contextualizar. Você já deve ter visto o filme da Malévola. Você já viu o filme da Malévola? Ela começa contando a história para você, narrando de fato, e depois começam a aparecer as cenas da história, certo? Então, ela é uma narradora personagem. Ao mesmo tempo que ela narra, ela participa como personagem. O narrador observador é aquele que não é personagem, ele só observa os fatos. E sendo personagem, sendo observador, ele ainda pode ser um narrador onisciente. O que é a onisciência? A onisciência é saber tudo, mesmo que não se esteja no lugar. Ou seja, é aquele narrador que ele consegue entrar na mente da outra pessoa. Quando se revela a intenção, o pensamento de um personagem, se revela aí um narrador onisciente, porque ele consegue entrar na mente daquele outro personagem. Beleza? Show de bola. Nesse texto que acabamos de ler, nós temos um narrador observador. Por que nós temos um narrador observador? Porque ele não é nem a raposa nem a cegonha, ele é uma terceira pessoa. Então, ele é um narrador observador. Belezinha, pessoal? Tranquilidade no parquinho? Denise vai fazer uma redação de próprio cunho? Denise, eu acredito que sim, se der tempo. Existe uma redação aqui já pronta, certinha, que eu fiz, tá? De meu próprio cunho. Vamos lá? Vamos lá. Descrição. A descrição é a tipologia textual responsável por descrever. Thaís, ok.
Muito tranquilo, né? Mas o que é descrever? Não é simplesmente falar a sala tá cheia, a sala tá vazia. Não. É muito mais que isso. É um retrato por escrito daquilo que se vê. É como se você pudesse contar a uma pessoa que já teve a luz da visão e, com o passar do tempo, ela perdeu a luz da visão, ela ficou cega. A essa pessoa que pediu informação de como está um lugar, como você diria ela? Você encheria de informações, você descreveria por completo. Há montanhas, as flores murcharam, tudo está seco. Você traria o quê? Bastante informações. Essas muitas informações, para que a pessoa enxergue pelos seus olhos, faz um texto descritivo. O texto descritivo, ele não se baseia só numa imagem, ele pode ser numa paisagem, num ambiente, numa situação, numa pessoa, num objeto, tranquilo? E a descrição, ela pode aparecer em textos narrativos e aí você precisa de muita atenção. Por quê? Porque na sua prova, e aí eu já ajudo você nessa parte, ele pode colocar para você que é um texto narrativo descritivo ou descritivo narrativo. Já ouviram falar disso? Narrativo descritivo ou descritivo narrativo? Já ouviram falar disso? Muitas bancas, inclusive o CESP, fala muito de narrativo descritivo e descritivo narrativo. Como saber? Simples, pessoal. Narrativo descritivo. Quando o texto é narrativo descritivo, significa que ele é um texto narrativo e que nele há algumas partes descritivas, o que é muito comum. Se você já leu Dom Casmurro alguma vez na vida, aquela história do Bentinho, se Capitu traiu ou não traiu, já ouviu essa história, né? Então, lá existem muitos pontos de descrição, inclusive Bentinho descreve as características físicas, as características ali da personalidade diante dos olhos dele, tá? De Capitu, beleza? Show de bola. Então, a predominância desse texto é narrativa, mesmo que haja pontos de descrição. Show de bola. Texto narrativo descritivo. Agora, um texto descritivo narrativo é um texto que tem predominância descritiva. Por exemplo, quando você vai fazer um registro de ocorrência, na parte em que você vai descrever a pessoa que praticou o crime. Nessa parte, você precisa ali descrever como era a pessoa, certo? Porque ela praticou o crime contra você. Então, você precisa descrever. A pessoa, sei lá, roubou o teu celular. Você vai falar assim, poxa, ele era alto, aproximadamente 1,80 de altura, estava com um casaco cinza, calça jeans rasgada, larguinha, ele era ruivo, possuía sardas, olhos bem claros. Observe. O que nós estamos a fazer? Descrever. O retrato falado nada mais é que uma descrição. Ele estava com touca, mas seu cabelo ruivo saía pela touca. Observe. E ele disse para mim, apontou a arma e disse, perdeu, perdeu, passa tudo agora, senão você vai morrer. O que eu estou falando? No meio do meu texto descritivo, eu coloquei um ponto de narração. Então, a minha predominância, o meu foco era a descrição, mas dentro dessa descrição houve uma narração. Então, a predominância desse texto é descritiva, mas há ponto de narração. Então, ele é chamado de descritivo narrativo. Tranquilidade no parquinho, beleza? O texto descritivo, ele é comum em cardápio, em folheto turístico, em anúncios, beleza? O próprio retrato falado, ele é um texto descritivo. Tranquilidade? O cardápio, ele descreve, porque imagine o garçom falar toda hora, a todo instante, o que é um churrasco gaúcha, ou o que é um churrasco misto. Então, para evitar isso, já vem churrasco misto. O que é? Vem a definição ali embaixo. Isso é um texto descritivo. Tranquilidade, pessoal. Vamos seguir aqui. Observe o exemplo. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos.
O rio espesso com suas águas barrentas desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Veja que você consegue visualizar essa cena. Por quê? Porque ela é rica em detalhes. Porque há o quê? Uma descrição. Porque descreve para você como é a árvore. Observe que há muitos adjetivos. A árvore é grande, ela possui tronco grosso e galhos longos. Ela é cheia de cores. Ela tem o marrom, o verde, o vermelho das flores. E ela possui até um ninho de passarinhos. O que ele faz dentro desse contexto? Ele descreve para você a árvore e a cena da árvore quando ele coloca ali o ninho de passarinhos. Belezinha, pessoal? Show de bola! Vamos ao nosso próximo tipo textual, que é a injunção, texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? Instrucional. Observe, instrucional. Ele vai trazer o quê? Instrução, recomendação. Ele vai recomendar que se faça alguma coisa. Ele vai instruir que se faça de uma determinada forma. Ele vai orientar que se faça de alguma forma. Beleza? Então, quando você pega o manual de instrução para montar um armário, ele vai falar: primeiro pegue a peça 1 e una a peça número 5, sem encostá-las no chão. Ele está trabalhando com você ali uma construção de uma instrução de modo que você consiga montar o seu armário, certo? Isso é uma instrução. As receitas, elas são instrutivas, então elas são o quê? Injuntivas, beleza? E olha que legal, eu separei um modo textual aqui, bem distante, né? A gente quase não vê, que é o horóscopo. E galera adora um horóscopo. O horóscopo, galera, é um texto injuntivo. Por que ele é um texto injuntivo? Porque ele traz uma recomendação. Ele traz sempre uma recomendação, uma orientação para a pessoa de determinado signo. Há alguém aí de Áries cujo signo seja o signo de Áries? Que eu não sei nem quando nasceu, gente. Áries. Trabalho, compartilhe suas ideias. Amor, seja sincero sobre suas emoções. Saúde, cuidado com as distrações. Número 77. Cor, vermelho. Observe que aqui é uma orientação, o verbo vem no imperativo. O verbo no imperativo é o verbo da ordem, do conselho, do pedido, da súplica. Então, aqui uma recomendação. Essa recomendação normalmente ela é marcada pelo verbo no imperativo. Belezinha, pessoal? Deu para pegar até aqui? Por que eu estou falando sobre a tipologia textual? Para quando chegarmos à dissertação, você não pegar e elaborar um texto narrativo e entregar ao seu professor, ou nos entregar. Por quê? Porque você vai saber o que é a definição de um texto narrativo e o que é a definição de um texto dissertativo. Ou seja, você não vai zerar a sua redação. Por quê, pessoal? Se você fugir do modelo textual exigido pela banca, você leva 0. Não tem nota, você é desclassificado. O inferno é real, o faraó fica on real. Sabe por quê? Porque se ele pediu o A e você escreveu Z, você fez o que a banca pediu? Não. Então, só lamento. Beleza? Então, é exatamente por isso que nós precisamos definir a tipologia textual. Tranquilidade no parquinho? Deixe-me ver aqui se alguém já comentou alguma coisa. Professor Domingos Cereja, meu amigo, um querido. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por participar da live. Professor aqui do Que Concursos excelente, cara do raciocínio lógico, dono da matemática financeira. Esse cara arrebenta. Um beijo, querido. Muito obrigada. Vai ter redação no concurso do INSS? Falei no início, no nome de Jesus. A gente espera que tenha, mas se não tiver, vocês estarão prontos para qualquer perrengue. Redação é bicho ruim? Não, Denise. Respira fundo, vem comigo que agora a gente vai começar a brincadeira. É agora que começa. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês.
O que é a dissertação, pessoal? Olha aqui meu quadro interativo. A dissertação é um modelo que visa desenvolver ou explicar um assunto de forma concisa, de forma objetiva. Então, a dissertação, ela trabalha, vamos resumir isso aqui, né? A dissertação, ela trabalha de forma objetiva um tema a fim de trazer informações ou de expor um posicionamento a respeito do tema. Então, como nós temos aqui duas estruturas básicas, nós teremos a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Dissertação argumentativa e dissertação expositiva. A dissertação argumentativa tem uma linha tênue com a dissertação expositiva. Por quê? Porque todas elas, absolutamente toda a dissertação, ela vai trazer o quê? A exposição do tema. Ou seja, ela vai trazer informação, contextualização do tema. Informação mais argumentos. O que são os argumentos? São os posicionamentos a respeito do tema. A expositiva, ela só vai trazer o quê? Informações a respeito do tema. Beleza? Então, nós temos aqui uma linha muito tênue que eu vou explicar de uma forma mais lúdica e depois eu vou para os textos, tá? Porque eu trouxe aqui alguns exemplos de textos para avaliarmos. Como eu disse a vocês no início da aula, a minha aula é interativa, você está aqui para aprender. Então, eu quero que você fale como a Isabela falou, como a Denise falou, como todos os outros falaram. Professor, é isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo, eu quero isso na aula, tá? Você tá aqui para aprender, então não se aprende sem perguntar. Você não pode guardar sua pergunta. Pergunte, interaja, beleza? Vou explicar primeiro de forma lúdica. Provavelmente você deve se lembrar daquele jornalista cujo nome era Ricardo Boechat. Não sei se todos se lembram aí, um grande jornalista, Ricardo Boechat. E nós tínhamos o Jornal do Ricardo Boechat e o Jornal Nacional, que era o jornal do William Bonner. Não sei se ainda existe. Mas havia o jornal do William Bonner e o jornal do Ricardo Boechat, certo? Vou traçar aí um parâmetro para que você entenda a dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Os dois traziam informações. Tanto o jornal do Ricardo quanto o jornal do Bonner traziam informações, até porque o propósito principal de um jornal, acredito eu, é trazer informação, certo? Então, os dois trabalhavam com informações. Mas qual era a diferença, antigamente, desses jornais? É porque o jornal do Bonner só trazia as informações. Você não sabia se o Bonner estava chateado com a Fátima Bernardes, se estava tudo bem, se as crianças estavam perturbando. Você não sabia se tinha acabado uma luz, se o computador tinha atualizado. Você não sabia nada. O cara entrava e falava, boa noite. Aconteceu a Guerra do Golfo em 1991. Parará, 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 parará. Ele nem olhava para a Fátima Bernardes aqui, ó, gente. Acabava e ele falava o quê? Boa noite. Não era assim? Então, o que ele trazia para você? Apenas informações. Então, o jornal do Bonner, de Mipiraquarinha, era um jornal expositivo. Agora, o jornal do Ricardo Boechat era um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele trazia informações e ele batia com a própria opinião. Ele vinha com as informações, havia ali toda a informação, Guerra do Golfo, a guerra de qualquer coisa, o mensalão, e depois ele vinha batendo. Aconteceu isso por causa daquele X, daquele Y. Se pensassem mais na sociedade ou na comunidade, nananana. O que ele fazia? Além de passar informação, ele trazia opinião.
Então, essa característica é uma característica argumentativa. É a característica de um texto argumentativo. A dissertação argumentativa, ela contextualiza, ela precisa de informação, mas ela vai trazer o quê? Argumentos para comprovar ali a opinião daquele autor, beleza? Já a expositiva, ela só traz informação, sem nenhum tipo de comprometimento desse autor com aquele tema. Beleza, pessoal? Vem comigo. Exato, Denise, era a argumentação. Agora, eu vou ler um texto com vocês e eu quero que vocês me digam se esse texto é argumentativo ou se esse texto é expositivo, beleza? Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre essas a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Pergunto a vocês, agora é o desafio. Só vai me responder quem vai passar no concurso do INSS. Mais do que passar, vai classificar. Eu quero saber que tipo de texto nós lemos. Se é dissertação argumentativa ou se é dissertação expositiva. Me diz aí. Esse texto é um texto expositivo ou é um texto argumentativo? Quero saber. Lancei o desafio e já diga, hein? Cuidado, porque quando o professor fala assim, só passa de verdade quem responde o desafio. Se você quer classificar nesse concurso, você precisa responder. E aí, pessoal? Denise, Isabela, não vou fazer INSS. Olha a cara de madeira, Denise. Vou lançar logo a maldição. Não vai passar em nenhum concurso se não responder. Que aí vai ter que fazer algum concurso. E aí? Denise e Isabela, deixa eu ver quem tá aí. Professor Domingos Cereja, responde para mim. É argumentativo ou é expositivo? Luciana Ferreira, Moura, Eduarda do QC, Rebeca do QC. Cadê essa galera? Rafa. Quero saber, esse texto é argumentativo ou esse texto é expositivo, pessoal? Olha. E aí, Denise, me conta. Eu quero saber. Eu vou falar. Só depois que alguém falar. O que você acha, Denise? E aí, Giovanni, é texto argumentativo ou é texto expositivo? Já que você chegou por aí. Denise, texto argumentativo ou expositivo? Já diga a vocês que é uma dissertação. Qual é o tema? Violência contra a mulher no Brasil. É o tema, porque ele é difundido no restante do texto. Então, eu sei que é a partir daqui que nós temos a construção de um texto de forma objetiva. Cíntia, boa noite. Colocou argumentativo, Denise colocou expositivo, Giovanni chegou aí colocando argumentativo e arrasou, é texto argumentativo. Observe, o texto, basicamente, ele trabalha contextualizando. Isso aqui é uma contextualização. Está contextualizando. Mas quando chegamos aqui, nesse âmbito, pode-se analisar. É a parte subjetiva, que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Isso é o ponto de vista da autora. Eu posso dizer que a violência contra a mulher no Brasil pode ter continuado por diversos outros fatores, mas na opinião dessa autora, continuou porque existem raízes históricas e ideológicas. Então, o argumento dela, são as raízes históricas, e o argumento 2
são as raízes ideológicas. Juro, Denise, bem sutil. Lembrando, eu retirei esse fragmento aqui de uma redação cuja nota foi máxima no concurso. Foi nota máxima. Então, observe, ela contextualizou, obviamente, ela trabalhou ali com construção de porcentagem, de números, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso também, mas ela teve nota máxima, ela obteve nota máxima. Beleza? Agora, eu quero que você avalie esse texto aqui comigo. Vamos lá, Denise, lê esse texto aqui comigo, próximo. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, vistas as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Pergunto a vocês, este texto agora é expositivo ou é argumentativo? E aí? Giovanni colocou expositivo. Cadê Denise, Jorge Elias, Cíntia? Cadê esse pessoal? Cíntia colocou expositivo, muito bom. Show de bola. Pessoal, é um texto expositivo. Por quê? Porque o foco é falar sobre o quê? Sobre a questão dos recursos hídricos, sobre a preservação e proteção dos recursos naturais. Por quê? Porque, segundo o panorama, haverá o quê? Escassez hídrica, se não preservarmos, se não protegermos os recursos naturais. Há aqui algum argumento? Não. Isso vai ser bom, vai ser ruim? Vai ser bom ter a escassez? Vai ser ruim? Quais são? Não tem nada disso. Esse texto aqui só traz informação. Ele não traz, Denise, nenhuma argumentação. O autor não se posiciona. Se não há nenhum posicionamento do autor, só há relatos, só há informações, esse texto ele é um texto dissertativo, porque ele trabalha de forma objetiva um tema. No entanto, ele é expositivo, porque ele só traz informações. Beleza? Tranquilidade no parquinho, sim ou não? E aí, pessoal, deu para pegar ou não deu para pegar? Enquanto vocês me respondem. Bebi um chazinho, né, para recarregar as energias. E aí, pessoal? Beleza? A partir de agora, nós vamos começar a falar das características do texto exigido para a redação de concursos públicos, que é a dissertação argumentativa. Você já sabe o que é dissertação argumentativa, sabe diferenciá-la de uma dissertação expositiva, você já sabe que é diferente de narração, de injunção, beleza? De descrição. A partir de agora, nós vamos começar a brincadeira e a começar a falar das características principais de um texto argumentativo. Vamos lá, pessoal. Quadro interativo na tela. Veja aqui comigo. Na dissertação argumentativa, eu tracei alguns pontos principais. Quais são os pontos principais? Sempre em terceira pessoa. Thaís, não se pode redigir uma dissertação argumentativa para concursos públicos. E aí eu vou colocar aqui, ó. O mundo aqui é o concurso público. Então, você vai focar no concurso público, beleza? Para concursos públicos,
A dissertação ela deve ser redigida em terceira pessoa. Foca aqui nos meus olhos castanhos. Por que ela precisa ser redigida em terceira pessoa? Você até pode usar a primeira pessoa do plural para algumas bancas, tá? Mas nunca a primeira pessoa do singular. Nunca. Eu acho, eu creio, eu acredito. Nunca. E eu vou explicar agora o porquê. A dissertação ela é argumentativa. Ela traz os seus argumentos. Quando falarmos de fatores de coerência, você vai perceber que existe uma intencionalidade e uma aceitabilidade. Quando eu imponho algo a alguém que não é meu subordinado, essa pessoa não vai fazer. Se a pessoa não é minha subordinada, se a pessoa trabalha comigo, um exemplo, a pessoa trabalha comigo, beleza? E eu falo, faz isso agora. A pessoa vai olhar assim pra mim, né? Tá louca? Você é louca? Eu mandei você fazer agora. A pessoa fala, ela é louca. Ela é louca, não tem medo da morte, não. Ela vai falar isso, não vai? Por quê? Porque ela não é subordinada a mim. Então, quando a pessoa não é subordinada, ela não vai fazer se eu mandar. Agora, se eu persuadi-la a fazer algo, eu tenho uma grande chance de que ela faça o que eu exigi, certo? Então, quando você escreve em terceira pessoa, por mais que sejam os seus argumentos, você está trabalhando com o sistema de persuasão. Você está persuadindo o seu leitor que está lendo os seus argumentos a crer da mesma forma que você a respeito de um determinado tema. Quando você escreve em primeira pessoa, você está obrigando aquele leitor a pensar da mesma forma. E aí o leitor olha para você e fala o quê? Louca, quem é você? Olha, que dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. É isso que ele vai falar. Quem é o seu leitor? É o avaliador, é a banca. A banca vai olhar para você e vai falar, ha! Se você escrever, eu penso dessa forma. Eu creio que é a situação da Seguridade Social, parará, parará. Eu. A banca vai olhar e falar, ha! Quem és tu? Ó, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não pode. Galera, priorize a terceira pessoa do singular. Nunca use a primeira pessoa do singular. Nunca use a primeira pessoa. Beleza? Tranquilidade no parquinho. Casamento que precisa dar certo. Coesão e coerência. Sem esse casamento aqui, o seu texto não anda. Seu texto não alcança a nota máxima. Então, nós precisamos da coesão e da coerência. Abordagem do tema, pessoal. Vou até mudar minha caneta aqui, hein? Vou até mudar, vou colocar aqui um alerta, ó. Abordagem do tema. Se o tema é sobre Seguridade Social, você pode falar no Brasil de guerras ideológicas no mundo. Você pode falar disso? Não. Sabe por quê? Porque você está fugindo do tema. É o que a gente chama de fuga do tema. E qual é a nota da fuga do tema? 0. A sua nota é 0. Fugiu do tema é 0. Não fez o que foi exigido como forma básica, é 0. Você fica sem nota. Não tem como, gente. É como se você pedisse a uma criança que ela pegasse uma caneca e ela trouxesse uma coberta. Você vai aceitar? Não, porque você não pediu aquilo. Beleza? Já houve um caso em que um aluno, ele era interno de um concurso militar e ele foi fazer uma prova lá dentro e era a prova de redação. E na prova de redação, eu não sei desenhar, tá? Então, por favor, peguem leve comigo. Era um triângulo, tinha um adolescente sentado aqui, tá? Era um adolescente, eu desenho bem, né? Vou colocar um cabelinho aqui. Era um adolescente tomando uma bebida, era Nescau, aquele Nescau lá,
uma garrafinha, que era Nescau, Alpino, e aqui tinha tudo de vida de adolescente. Bola, skate, fast food, hambúrguer, tudo que você possa imaginar, sono, tudo que você possa imaginar da vida de um adolescente, livros, namorada, essas coisas. Tudo era preenchido pela vida de um adolescente, certo? Da época, a época, Mil e Piraporinha. Este era o tema. O tema era para falar sobre adolescência. O tema era para abordar as distrações da vida de um adolescente, porque aqui ele estava em cima dessa pirâmide, pensando e tomando ali o Nescau dele tranquilamente. E era para você falar do quê? Da vida de um adolescente, das muitas distrações, do que o desfoca. Do que o rapaz falou sobre a bebida. Qual é a nota que a pessoa tira se falar da bebida e não sobre a vida de um adolescente? O tema era sobre a adolescência. E o rapaz falou da bebida. Qual nota essa pessoa levou? Não tem como. Não tem como competir. Por quê? Porque ele fugiu do tema. Houve fuga do tema. Ele fugiu do propósito da banca. A banca não queria nada a respeito da bebida. Ela queria a respeito da vida do adolescente. Então não há como possuir nota se você não fez o que era exigido. Beleza? Então, bastante atenção para que você não fuja do tema. Show de bola. Falamos sobre a abordagem do tema, ok, coesão e coerência, a gente vai falar daqui a pouquinho o que é coesão, o que é coerência, casamento que precisa dar certo na sua redação, no seu concurso, na sua vida, para tudo dar certo. Objetividade, pessoal. O texto ele precisa ser objetivo. O que é ser objetivo? É ser conciso, ir direto ao foco, não ficar rodeando. Normalmente a pessoa acha que a gente não sabe quando o aluno não tem tanto conhecimento sobre o assunto. Aí o que ele faz? Ou ele escreve com aquela letra deitada assim, né? Para tentar ocupar espaço, ou ele fala a mesma coisa com palavras diferentes para a gente não entender e alcançar o número de linhas e passar despercebido. Gente, isso gera a prolixidade. E essa prolixidade faz você perder ponto. Não tem como, você vai perder ponto. Por quê? É como aquela pessoa que fala eu te amo em várias línguas. No primeiro você já entendeu. Lembra desse tempo do Orkut? Tô velha, hein? Tô old. Lembra desse período do Orkut que o pessoal colocava aqueles depoimentos lá e falava assim, eu te amo, português, I love you, inglês, sei lá, ságapo, grego, aí vinha, né, eu te amo em todas as línguas. No primeiro você não já entendeu, gente? Você não já entendeu que a pessoa ama no eu te amo? Pra que a pessoa enfiou um monte de eu te amo em tudo quanto é língua? Para de graça! Isso é prolixidade, é encher linguiça, é falar a mesma coisa várias vezes. E isso faz você perder ponto na sua redação, beleza? No seu concurso. Argumentos sobre o tema a ser explorado. Se você fizer um texto expositivo, você também passa a não ter nota. A sua redação ela precisa ser argumentativa, então ela precisa expor argumentos, beleza? Mínimo de 4 parágrafos, máximo de 5 parágrafos, só isso. Tranquilidade no parquinho. Até aqui todo mundo acompanhou, sim ou não? Quero saber. Tô olhando aqui o nosso chat. Se você tiver qualquer pergunta, mande aí, por favor. Tô olhando aqui o nosso chat. Beleza ou não beleza? Deu para pegar ou não deu para pegar? Cadê esse povo,
gente? Cadê Jorge Elias? Cadê Giovanni, Cíntia, Denise? Vamos lá. Vamos começar a falar da coesão e da coerência. Deixa-me ver se eu tenho horário ainda. Acho que eu tenho. Tenho. A gente começou um pouquinho atrasado. Eu tenho um pouquinho de horário ainda. Vamos lá, pessoal. A gente vai terminar o horário, né? Então, nem vou pegar... Se sobrar tempo, eu vou falar da coesão e da coerência. Eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para você um esqueleto aqui de dissertação argumentativa e uma introdução. Beleza? Depois a gente fala de coesão e coerência. Pode ser? Esqueleto da dissertação argumentativa. O que você precisa ter? O primeiro parágrafo. Primeiro, elas são divididas em a dissertação argumentativa. Vou colocar aqui, ó. Dissertação argumentativa. Ela é dividida em introdução, que é o parágrafo inicial, desenvolvimento e conclusão. Toda dissertação argumentativa para concursos vai ter o parágrafo inicial, que é o primeiro parágrafo, parágrafos de desenvolvimento, que podem ser 2 ou 3 parágrafos, e um parágrafo de conclusão. Que neste caso aqui, ó, sempre vou colocar, ó, um parágrafo. Ali eu coloquei primeiro, vou colocar aqui, ó, um parágrafo, 2 ou 3 parágrafos e um parágrafo só. Beleza? Somente o desenvolvimento pode ter mais de um parágrafo. Introdução é feita em um parágrafo, conclusão é feita em um parágrafo. Beleza, pessoal? Vem comigo, vamos ver aqui a estrutura. Parágrafo inicial é o parágrafo da introdução. O parágrafo da introdução é a sua capa da revista. Ele precisa chamar a atenção. Se ele não chamar a atenção, pessoal, a pessoa não vai comprar a sua revista. Então, você precisa trazer o tema, você precisa contextualizar, trazer informações a respeito do assunto. E aí, dentro desse tema, você vai expor os argumentos que serão trabalhados. E aí é aquele caso, Fátima Bernardes e William Bonner se separam. Aí você, que isso? Não acredito. Quer saber mais? Leia na página 33. É exatamente isso. Não chamou sua atenção? Você vai lá para a página 33, certo? Então, é exatamente isso o parágrafo da introdução. Você vai trazer o tema, a exposição, as informações para contextualizar esse leitor e vai trazer argumentos, que é o quê? A base da sua estrutura dissertativa. Você vai trazer argumentos que serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento. Você pode ter de 2 a 3 argumentos. 2 a 3 argumentos. Só e somente só. Beleza? 2 a 3 argumentos. Se você fizer 2 argumentos, se você expuser 2 argumentos na introdução, no desenvolvimento você vai ter 2 parágrafos. Um para o argumento 1 e o outro para o argumento 2. Se você fizer 3 argumentos, se você expuser 3 argumentos no primeiro parágrafo, o desenvolvimento vai se subdividir em 3 parágrafos. O segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, vai ser para o argumento 1. O terceiro parágrafo vai ser para o argumento 2. E o quarto parágrafo vai ser para o argumento 3. Thaís, não fiz o argumento 3. Você vai ficar com o segundo e terceiro parágrafo apenas, porque aí o quarto vai ser o parágrafo da conclusão. O parágrafo da conclusão é o fecho do texto. Ele não pode trazer novos argumentos. Pelo contrário, você tem de fechar o assunto, ou seja, você tem de concluir, trazer o quê? Uma solução ou posição final a respeito dos argumentos trabalhados. Você vai reforçar aquele assunto trabalhando o quê? O fecho, como se fecha, quais são as consequências, o que se pode fazer para que aquelas consequências não existam ou diminuam ou suavizem.
beleza? Então, você sempre vai trazer aí uma proposta ou de solução, se for um problema, ou uma posição final. Por que eu falo solução se for um problema? Porque nem sempre é. Eu já vi texto que o tema era uma proposta filosófica de Nietzsche. E aí você não tinha ali uma solução, mas sim uma posição final. Você só precisava reforçar aquele tema, reforçar o que você observou dentro da proposta filosófica de Nietzsche. Já vi texto que o tema era a amizade, que eram as boas amizades. E aí, o que você vai trazer de solução? Você não tem solução, não é problema. Só vai ser solução se for problema. Beleza? Racismo. Precisa de solução, porque é um problema. Desmatamento. É um problema. Mobilidade. Mobilidade urbana. É um problema. Pelo menos no Rio de Janeiro é. Então, você precisa trabalhar aí, ó, pensando o que é o tema. Show de bola. Continua comigo. O que é a introdução? A introdução, como eu disse a você, é o primeiro parágrafo do texto. É o parágrafo de apresentação. Então, é um parágrafo que deve ser mais bem elaborado. Se você não elaborar essa introdução com bastante afinco, você não vai atrair os olhos do seu avaliador. Então, você precisa fazer uma boa introdução. E o que deve conter a introdução? Eu sempre digo que isso aqui, ó, é a chave do sucesso. Por que é a chave do sucesso? Porque você pensa no tema e vai colocando várias fases, como a gente fala, tempestade de ideias. Eu pensei, preconceito racial. Por que existe o preconceito racial? Qual o motivo? Porque existe aqui um motivo histórico no país. Na minha concepção, não precisa ser a sua, tá? E aí eu pensei, mas a sociedade evoluiu, né? Progrediu. Vamos pensar, a gente progrediu. A sociedade evoluiu enquanto povo. Nós pensamos diferente daquelas pessoas. Algumas ainda pensam da mesma forma. Mas existem pessoas que pensam diferente. Peraí, se a sociedade desenvolveu, a gente ainda está atrelado a um motivo histórico? Eu pensei nisso. Então, eu penso, existe um motivo histórico, existe o desenvolvimento da sociedade e existe também uma lei que nos obriga e que nos traz o entendimento de que todos são iguais perante a lei, que todos possuem os mesmos, faltam S aqui, ó, os mesmos direitos. Então, eu fiz a minha argumentação e eu sugiro que você, antes de elaborar o texto como eu elaborei aqui, ó, antes de elaborar um texto, faça o esqueleto de introdução. Qual é o tema? O tema é Seguridade Social. Seguridade Social no período da pandemia. Aí você vem, argumento 1. Consequências do isolamento. Argumento 2. Auxílio emergencial. Beleza? E aí você vai ver o quê? A relação que há entre o argumento 1 e o argumento 2. Observe, o tema aqui é preconceito racial, motivo histórico, desenvolvimento da sociedade. Apesar de a sociedade ter desenvolvido, ela continua atrelada a esse motivo histórico. Então, eu trouxe aqui o quê? A concessão. Então, se eu trouxe uma concessão entre os meus argumentos, eu sei que eu vou trazer o quê? Conectivos de concessão. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, em que pese, apesar de que. Observe que dessa forma eu já estruturei o meu texto de modo que eu não fuja do tema. De modo que o meu texto seja coeso, consiga ligar a estrutura de ideias. Beleza? Observe todos esses argumentos comigo dentro do texto. Vamos lá. Desde os tempos mais remotos, o Brasil enfrenta inúmeros casos de preconceito racial. Nós temos aqui o tema. Observe que o tema já está proposto aqui. Uma vez que o conceito discriminatório
estabeleceu-se historicamente no país. Estabeleceu-se historicamente no país. Argumento 1. Observe meu argumento 1 aqui na construção. E, apesar... Olha aqui o conectivo, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Conectivo de concessão. E apesar de a sociedade viver em constante desenvolvimento, qual era o meu argumento 2? Desenvolvimento da sociedade. Argumento 2. Tá aqui. Ainda há resistência a aceitar as pessoas negras em alguns ambientes e cargos de chefia. Isso tudo é contextualização. Embora, olha aqui, embora, observe, do argumento 2 para o argumento 3, eu também usei a concessão. Então, eu vou usar um conectivo de concessão. Embora a Constituição Federal assegure a igualdade entre todos perante a lei. Observe, todos são iguais e possuem os mesmos direitos. Meu argumento 3 está aqui. Perceba, não fugi do tema, contextualizei e expus. Eu não trabalhei os meus argumentos, eu apenas expus, porque se você quiser saber mais sobre os meus argumentos, você vai ler o desenvolvimento, você vai saber por que eu acho que o motivo do racismo ainda existir é um motivo histórico. Por que eu acho que a sociedade ter desenvolvido não adiantou em nada porque ainda há preconceito racial? Por que eu acho que existe uma Constituição, acho não, né? Eu tenho certeza, que existe uma Constituição Federal que assegure a igualdade entre todos perante a lei, e mesmo assim ainda há a construção de um racismo. Então, o que você percebe aqui? Contextualizei, expus argumentos, mas não os trabalhei. Se você quiser saber mais, leia o desenvolvimento. É assim que faz. Como eu coloquei tudo isso? Trabalhando a estrutura do esqueleto. Eu não precisei escrever motivo histórico. Eu coloquei o quê? Estabeleceu-se historicamente no país. Eu trabalhei aqui, ó, desenvolvimento da sociedade. São apenas pontos para que eu lembre e faça a minha dissertação. Mas aquele esqueleto foi importante porque a partir dele eu sei quais são as estruturas de argumentação. Então, eu já sei que no meu desenvolvimento eu vou falar daquilo ali. Eu sei que eu não fugi do tema. Eu sei quais são as relações de coesão que são estabelecidas no texto. Porque eu coloquei eles ali, coloquei o quê? Concessão. Então, eu sei que a relação entre essas ideias são relações de concessão. Thaís, é sempre concessão? Não. Qualquer relação que traga entendimento. Pode ser uma relação de adição. Pode ser relação de adição de 1 para 2, se você fizer 3 argumentos. Adição de 1 para 2, de 2 para 3, oposição. Você pode fazer adição de 1 para 2, de 2 para 3, consequência. Você pode trazer consequência, consequência, causa, causa. Ou seja, qualquer relação que estabeleça coesão, que traga ao leitor o quê? O entendimento do tema, o entendimento da sua argumentação. Então, nós precisamos fazer um texto consciente. Se você entrou nessa live achando que eu ia dar esqueleto de redação, muito se tem discutido pontinho, pode esquecer. Isso eu não faço aqui. Eu te ensino a pensar. Por quê? Porque você sai da caixinha com um esqueleto de... Esqueleto não, que o pessoal fala caveirão, né? Com caveirão, galera, a gente só alcança a nota mediana. E você não está aqui para ser mediano. O mundo está cheio de pessoas medianas. Para passar em concurso público, você tem que estar acima da média. E eu acredito que quem está aqui é acima da média, beleza? Tranquilidade no parquinho. Deu para pegar ou não deu para pegar? Pessoal, não tem para onde fugir. Se você fizer essa estrutura, você vai, com toda certeza, fazer qualquer tipo de redação. Qualquer tipo de redação. Seja a do Nietzsche, que eu falei para vocês, que muitas pessoas caíram na mão de Faraó, seja uma redação mais comum, como a redação do Enem, por exemplo. Não vou falar nem do Enem, porque ela tem ali algumas características peculiares, mas uma redação para concursos públicos, como foi do Banco do Brasil, por exemplo, tá? Como será, talvez, a do INSS, caso haja o concurso com redação. Beleza? Juliana, um beijo no seu coração.
Daniel, um beijinho. Um beijo para você, querido. Denise, conclusão leva conectivo também? A conclusão ela é o fecho. Sim, ela tem conectivo. Ela tem o conectivo de conclusão, portanto, por conseguinte, logo, assim. E nós temos algumas expressões diante do exposto, diante do que se foi observado. Algumas expressões importantes para o fecho. Mas já vou deixar aí para você o quê? Um pontinho de luz. Fique atento aqui ao canal do Que Concursos e da Folha Dirigida para assistir às aulas de redação. Nós vamos voltar aqui mais vezes para falar de todos os pontos, para falar de redação, para elaborarmos redação juntos. Então, não se perca. Já ativa o sininho, como dizem os meus sobrinhos. Deixe o seu like, que é importante para a gente. Ative o sininho para você receber informações. Galera, estão acontecendo inúmeras aulas aqui nos dois canais. Então é importante que você esteja atento e não perca nenhuma aula. Pessoal, extrapolei o meu horário. Extrapolei, né? Fui lá em cima. Mas foi um prazer estar na companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei trazer para você a diferença das tipologias textuais para que você não cometa o erro de fazer um texto narrativo quando se exige um texto dissertativo na sua prova. Bem como trabalhei tipologias textuais para ajudar também na parte de interpretação textual. E caso haja redação no concurso do INSS, eu aposto aí. Aposto, tá? É uma aposta. Não sou vidente, não vim do futuro, não tenho máquina do tempo, tá? Que eles podem trabalhar alguma coisa a respeito da Seguridade Social no período da pandemia, com relação ao auxílio emergencial. Rafa, um beijinho. Helena, um beijo. Pessoal, um beijo no coração de todos. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada a todos do Que Concursos que me deixaram participar aqui um pouquinho do canal, expor um pouquinho do conhecimento, foi muito bom. Muito obrigada à Folha Dirigida também por ceder o canal, por me deixar participar. É uma honra estar aqui. A todos que fizeram essa live acontecer, vocês não têm noção da equipe que fica por trás para que isso aconteça, tá, galera? Nós, professores, somos apenas a pontinha do iceberg. Existe uma galera trabalhando para que essa informação chegue a você, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Português é lindo.